Oi, pessoal. Esse aqui é o nosso podcast Fatia de Bio. Eu sou a Juliette. E eu sou o Marcelo, e nesse primeiro episódio nós vamos discutir um pouquinho sobre a aquiplastida e o início da filogenia das plantas. Então, o que caracteriza essa grande linhagem, o que as pesquisas recentes estão dizendo sobre ela, como Quais são os surgiu, questionamentos a respeito dessa linhagem, né? Da isso. fundamentação dela. E os principais E grupos que isso. compõem, né? E eu acho que a gente podia começar para dar uma base explicando o que é um grupo monofilético, né? Na biologia, um grupo monofilético, ele é um conjunto de linhagens em que todas elas têm um ancestral em comum. Ou seja, em algum momento um ancestral evoluiu e se diversificou nessas linhagens, né? Então, hoje em dia, a gente considera que as arqueoplastidas, ou as plantas, né, que a gente chama também de plantae, é um grupo monofilético, né? Acredita-se que o ancestral desse grupo, ele foi um ancestral eucarioto que fagocitou uma cianobactéria, que é um procarioto, né? Isso. As cianobactérias são procariotos e é um grupo muito interessante. O registro fóssil data de 3 bilhões de anos em estromatólitos, que são estruturas calcárias, né, formadas por algas calcárias e em associação com as cianobactérias que ocorrem nos Sim, oceanos, principalmente águas quentes e rasas, sim, e tem um sim. registro fóssil muito abundante, muito antigo, o que prova que elas foram os primeiros organismos fotossintetizantes a surgir no nosso planeta. E qual Sim, que é a sim. implicação disso, né? Inclusive, elas foram as grandes responsáveis pela, pela produção de gás oxigênio, né? Que depois se tornou um dos gases mais comuns na nossa atmosfera, né? E Isso. também a camada de ozônio acredita-se que surgiu graças a elas, né? Porque elas, com a fotossíntese, geram o gás oxigênio. Não era um gás comum antes delas na nossa atmosfera, né? E com a aumento da quantidade de gás oxigênio na nossa atmosfera e da camada de ozônio que protegia dos raios ultravioletas, né? Foi graças a isso e a elas, né, por conta disso, grande diversificação de vida que a gente teve, né, depois no nosso planeta. E isso possibilitou, né, o surgimento da vida terrestre, a ocupação do ambiente terrestre, que antes não tinha como, pela falta do oxigênio e da camada de ozônio. Sim, sim. E isso foi considerado um evento de poluição, né? Que modificou Isso, o primeiro drasticamente a evento. química do É, planeta. E isso foi graças à clorofila A, que é uma molécula que libera, né, como final da fotossíntese, o oxigênio. sim. E as cianobactérias, elas são, né, extremamente comuns da gente encontrar, principalmente no nosso dia a dia, né? Qualquer paredinha que tem uma infiltração, tem aquela coisinha que o pessoal chama de bolor, aquele negocinho verdinho lá, aquela camadinha, aquilo são cianobactérias, colônias. Se você puder raspar, se pudesse olhar no microscópio, a gente ia ver lá a coloniazinha, várias células. E então, eles foram fagocitados por um ancestral das Arqueplastida. E o que isso tudo significa para É, esse grupo? foi a Lynn Margulis, né, que ela sugeriu que a origem da mitocôndria e do cloroplasto teria sido por endossimbiose, né? Isso. Então, o que ela propôs é que a cianobactéria lá teria sido fagocitada pelo ancestral das ecoplastidas. E essa é o grande diferencial que essa linhagem tem, né? Parece que posteriormente alguns arcoplastidas foram fagocitados por ancestrais de outras linhagens também, né? Depois desse evento, que é o que a gente chamaria de endossimbiose secundária, né? O que caracteriza o surgimento da fotossíntese também em outros grupos, como as algas sardas, ou os Isso, cromoalveolados. sim. Eles fagocitaram uma alga vermelha que Uhum. surge ali em Arqueplastida. E aí a gente vê que uma das características muito importantes para sustentar essa linhagem arqueplastida ou esse plantae é essa endossimbiose primária, né? O surgimento primário do cloroplasto. Sim, sim. Porque com isso, além de características estruturais bioquímicas, a gente consegue unir esse grupo que surgiu desse evento.
E aí a gente já vê que, por exemplo, as algas, né? A gente pode voltar no que o que é tradicionalmente aceito na biologia, o que é tradicionalmente estudado na botânica, por exemplo. Antigamente, né, a gente considerava até que fungos, né, eram vegetais também, né? Inclusive, ainda é tradição de que o departamento de micologia geralmente fica perto do departamento de botânica ou até dentro dele, porque por muitos anos a gente considerou que fungos eram vegetais até a gente descobrir que, tirando a parede celular, que na verdade também não é feita de celulose, igual a das plantas, né? Eles não têm nada muito semelhante com as plantas, né? E, inclusive, a gente tem na árvore da Baldalfa, hoje em dia, uma série de coisas que a gente considerava tudo fungo, uma coisa só, né? Tá muito mais espalhada lá, porque aquela árvore é por dados moleculares. E hoje em dia o que você tem são, além desses que estão aí todos separadinhos aí dispersos na árvore, você tem os fungos verdadeiros, né? Que hoje em dia eles são, inclusive, mais ou menos um grupo irmão ali dos animais. Isso. E aí, só para contextualizar, um grupo irmão seria, quando se trata de grupos monofiléticos, na base do surgimento desse grupo. Então, você tinha um ancestral, ele diverge em duas linhagens diferentes. Essas duas Isso, linhagens formam um grupo irmão, elas estão ligadas por esse nó. isso. Então, um grupo irmão seria isso, né? Compartilhar um ancestral mais próximo com esse grupo. E aí, Isso. nesse exemplo, também temos as algas, né? Por exemplo, as algas pardas, como eu disse, vêm de um evento totalmente diferente, elas têm uma história de vida totalmente diferente. E elas eram estudadas também na botânica como algas, tipo, a alga era tudo a mesma coisa, tudo planta, A gente chama muitas coisas de alga, né? Então, quando você está falando de alga, você está falando de coisas é, polifilética, quer dizer, demais de... polifiléticas, né? Que, tipo, na verdade, você está falando de várias linhagens que elas não necessariamente têm ali ancestrais em comuns, né? Você vai por características morfológicas mais, assim, né? Isso. Mas aí, hoje em dia, principalmente depois dessa árvore de Baldalf, em 2003, e com o avanço das técnicas moleculares, as filogenias, enfim, marcadores e estudos de DNA, a gente vê que a arqueplastida se sustenta como um grupo monofilético derivado desse evento de simbiose primária e que engloba, então, as glaucófitas, algas vermelhas, verdes e plantas terrestres. Mas será que, tipo, a gente estava aqui lendo lendo paper e uma matéria que vai ficar aqui na descrição, e usando isso como base, a gente começou essa discussão, né? Tipo, será que esse grupo ainda é monofilético? Existe um questionamento de alguns artigos, alguns estudos mais atuais, se esse evento de endossimbiose primária, ele serviria realmente de evidência de monofiletismo desse grupo, né? Porque, na verdade, eles questionam se realmente, será que foi um evento único de endossimbiose primária? Será que não existem outros eventos, né, de endossimbiose ali dentro desse grupo? E se a gente não está se enviesando um pouco, né, com os resultados que a gente tem. Essa questão do enviesamento que a Ju está comentando, advém do fato de que, assim, cada vez que a gente vai fazer um estudo ou vai fazer uma análise filogenética, você tem que escolher um set de genes, né? Um set de caracteres também para ser analisados para poder agrupar os organismos, né? Isso, Você faz a isso. matriz e analisa tudo. E os estudos, eles estão geralmente sendo feitos, as análises filogenéticas, com dados de plastídio, que são dados muito conservados, porque está sob intensa seleção. Então, no plastídio não tem tanta mudança doida, né? Aham. Não, os genes não estão sendo Não tem muita refuncionalizados. mutação, sim. Não tem muita perda também, né? Isso. E aí, quando você escolhe outros sets de genes, os resultados começam a mudar.
E aí o enviesamento vem dessa escolha de dados que realmente provam esse monofiletismo. Mas e os dados que confrontam ele? O que a gente faz com isso? É, sim. Alguns autores, na verdade, eles sugerem de que esse evento, né, da endossimbiose primária, ele não é factual, ele é inconfirmado, né? Ou seja, ele é mais hipotético do que factual, né? É, é impossível a gente analisar, por exemplo, a interação hóspede-hospedeiro, a interação entre um organismo fagocitado que vai se transformar numa organela. Isso são coisas assim, É, com a porque se você tecnologia de faz hoje, uma filogenia, por exemplo, baseada em genes marcadores nucleares, por exemplo, eles não te suportam, entendeu? Eles não vão suportar isso. Embora as análises post-jazz elas suportem fortemente, né? Só que aí que é, tá, será que uma só análise ela é suficiente, né? Inclusive, até mesmo como a ideia do cloroplasto, da mitocôndria, é a mesma ideia, né, dessa endossimbiose, o que se tem como evidência também, de certa forma, pode ser refutado, né, porque você não tem certeza o que pode ter acontecido, né. Por exemplo, o DNA, né, falam que o DNA circular da mitocôndria, ele é uma evidência de que ela vinha de um procarioto, porque procariotos têm DNA circular. Só que existem DNAs de mitocôndrias de certas espécies que são lineares, entendeu? Então, muito se debate em quais evidências que a gente pode usar. se a gente levar em consideração, né, que a Ju estava falando, tem muitas características que utiliza-se como base, né? Por exemplo, o tamanho de uma cianobactéria coincide com o tamanho do cloroplasto. A Sim. organização da membrana plasmática das cianobactérias é tipo toda invaginada, né? Então faz várias voltinhas que formam os tilacoides que a gente vê no cloroplasto também. Os pigmentos fotossintéticos ficam anexos nesse tilacoide, então ele fica colocadinho ali em grupinhos que parecem até os grupinhos que formam as granas, né? Dos Uhum. cloroplastos. Então tem muitas outras estruturas, a bioquímica do funcionamento também nos dá um indício de que talvez tenha acontecido o evento, mas aí, como a Ju disse, tem muitas trocas, muitas coisas que Porque parece que também. se você faz a filogenia baseada em gene plastidial, ela recupera monofletismo. Mas se você faz com marcador nuclear, rRNA, genes que codificam proteínas, todas essas análises, elas variam de resultado, né? Então, Sim, o que se conclui disso é que ela pode ter acontecido, ela tem evidências de que tem acontecido, mas de que ela não é inquestionável no momento, né? sim. Embora, além de todas as semelhanças filogenéticas, tem que se levar em consideração também de que faz mais sentido você ter tido uma vez só um evento de endossimbiose primária do que você ter tido vários eventos separados e independentes de endossimbiose e depois ter perdido eles, né? Quando você está falando de sistemática, porque a sistemática ela usa uma coisa que se chama parcimônia, né, Marcelo? Então, é esse negócio da parcimônia que, assim, a gente sempre vai dar preferência para menor quantidade de eventos possíveis para explicar uma filogenia, né? Uma relação entre grupos. Uhum. Porque você não consegue achar explicação factível para tantas transformações. Então, você pode colocar duas transformações e explicar elas muito bem para falar de uma característica que surge, é melhor do que você falar que surgiu 4 vezes diferentemente e você ter que tentar achar explicações, porque vai ficar muito difícil. Mas isso também é uma coisa da biologia, porque nós utilizamos os eventos conhecidos e análises estocásticas. Então, tudo na biologia depende da estatística. Qual é a probabilidade desse evento acontecer 2 vezes? Qual é a Uhum. probabilidade dessa coisa se repetir? Porque, E de ah, fato, se você fosse considerar que você teve vários eventos separados, você estaria dando muito mais importância para os eventos estocásticos, né? Que na verdade é isso que a biologia ela tenta não fazer, né? Porque se você ficar confiando que tudo é aleatório, você não tem o que estudar, né?
É, e o negócio é que, tipo, endossimbiose é um processo muito, muito difícil de ser entendido, estudado e comprovado, né? É Sim, uma coisa sim. muito, muito que depende, assim, de N coisas Uhum. e não faria muito sentido ter acontecido 1 milhão de vezes. Apesar de que aconteceram várias vezes, por exemplo, nas É, diatomáceas, muitas coisas a gente sabe que acontecem várias vezes, né? sim, tipo as diatomáceas que têm endossimbiose terciária. Então elas foram lá e fagocitaram uma outra coisa. E aí tem um cloroplasto com várias membranas. Assim, é um evento muito, muito improvável. É claro que acontece, né? Na biologia nada é impossível. Sim, sim. Mas também não podemos dizer que é a regra ficar acontecendo eventos muito difíceis, porque eles são É. muito específicos. Então, pessoal, para finalizar, eu acho que a gente podia falar um pouquinho bem rápido sobre as características dos grupos que compõem, né, as acroplastidas. A gente pode começar com as glaucófitas, que são o grupo mais basal na filogenia e tem essa estrutura mais ancestral. E, inclusive, os coroplastos delas são bem parecidos, têm muitas semelhanças com as cianobactérias. Elas não são um grupo muito estudado, elas são um grupo de bem poucas espécies. E, na verdade, a maior importância delas talvez seja em estudos futuros ajudar a resolver, a entrar num consenso dessa questão da endossimbiose primária, né, no ancestral desse grupo. E aí depois, né, já caminhando para o próximo grupo, temos as Rhodophyta, ou as algas vermelhas, que é um grupo muito interessante, tem várias peculiaridades. Uma característica é o ciclo trifásico de vida. Então tem um momento de vida em que o indivíduo é especializado em dispersão de esporos. E também é muito importante para a indústria por causa de um composto que tem na parede que chama carragenana, que é um espessante natural utilizado em várias coisas, por exemplo, pasta de dente, enfim. É um espessante muito comum, a gente pode ler nos ingredientes, sempre tem. E também é utilizado como suplemento alimentar, vegano, para várias pessoas, né? Tem uma grande quantidade de proteínas e vitaminas nessas algas. Em seguida, a gente tem o grupo das algas verdes, que é um grupo muito bem embasado, o monofiletismo deles. Eles têm uma série de sinapomorfias, eles são o primeiro grupo a apresentar a clorofila B. Eles têm a famosa reserva de amido no cloroplasto deles. E também esses cloroplastos, eles passam a ter na ultraestrutura deles os tilacoides em grano, que é bem característico deles, a gente estuda bastante isso na escola. E aí, mais chegando já nas plantas terrestres, né? Tem um grupo muito característico de algas verdes, as carofíceas, que são colocadas como compartilhando um ancestral mais próximo das plantas terrestres. Então, eles têm várias características, como esporopolenina, já precursores de cutícula, meiose espórica, enfim. Várias características que foi importante para o surgimento das plantas terrestres estão nessas carofíceas, né? Então, Sim, alguma dessas das três linhagens compõe, né? Que não vale a pena a gente entrar em detalhe, pode ser um grupo irmão das plantas terrestres. E aí, chegando nas plantas terrestres, a gente tem toda a diversidade das plantas que nós conhecemos, é o grupo mais diverso das Aqueplastida, e daria todo um podcast só para falar das características, sinapomorfias e surgimento das plantas terrestres, né? Que não vem aqui. sim, sim. Mas é um grupo com muito sucesso reprodutivo, conquistou o ambiente terrestre finalmente, e é importante ressaltar só aqui que a gente pegou essa visão mais linear, né, da evolução, falou, é glaucófita, depois vem a vermelha, e vem isso e aquilo. Mas, assim, a evolução não é linear, as linhagens surgem em vários momentos, e o que importa pra gente é só as relações de grupos irmãos, né, de compartilhar ancestrais. Por isso que a gente adotou de falar glaucófita, depois a vermelha, para dar um sentido, né, utilizando a árvore de Baldalf como referência, que vai estar aqui na descrição. E é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam olhar os links das referências para poder se aprofundar no assunto, se for de interesse de cada um. A gente também vai deixar melhor as nossas imagens que a gente usar aqui. E entre em contato, qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradecemos e até o próximo.